Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, te agradecemos porque neste domingo gostoso escolhemos estar na sua casa para te adorar e para te honrar. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados para que nós possamos estar prontos para ouvir a tua palavra e a tua mensagem hoje. É que eu te peço para Deus, Senhor Jesus. Amém. Irmãozinho, para a família, né? Queria apresentar vocês aqui, queria apresentar o nosso irmão aqui para a igreja. Ele é o engenheiro da associação da Paulistana e foi ele que desenhou, né, a nossa nova igreja, né? Aquele espaço ali antigamente era borracharia, ele acho que quebrou um pouquinho a cabeça, né, para montar aquele desenho aqui. E nós estamos muito felizes, porque o Baseado também é irmã da Débora, né? Junto com a família aqui, e que o bom Deus te use. Amém. Obrigado, Humberto, pelas palavras. Espero eu que aquele ali seja só o nosso primeira etapa, né? Que seja ali, porque ali tá quente, que vocês merecem, né? E a região merece. Então, glória a Deus que é o início. Sempre tem que ter um início. Esse início está começando assim, vamos trabalhar para o novo projeto. É uma alegria estar com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus, é uma imensa satisfação e alegria, mas também é um grande compromisso com Deus, né? Então, quando você tem um compromisso com Deus, tem que fazer o nosso melhor e pedir a orientação dele para que ele esteja presente nas palavras que eu irei falar, porque essas palavras não são minhas, elas estão na Bíblia. Eu vou falar só o que está na Bíblia e vamos pedir para que o Espírito Santo possa nos auxiliar nesse momento. Grandioso Deus que estás nos céus, nesse momento, Senhor, estamos aqui na tua casa, abrindo a tua palavra para falar sobre o teu amor, e por isso pedimos a presença do seu Santo Espírito em nossos corações, porque foi seu Santo Espírito que inspirou a palavra, e também que possa nos auxiliar para que possamos falar só de ti e só aquilo que vem falar em nossos corações. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. A mensagem que eu escolhi para hoje, que o Espírito Santo me tocou, o título é Dai-nos de comer. Olha que interessante, Jesus, ele pediu para um dos seus discípulos para ele dar de comer para uma grande multidão. Já pensou que responsabilidade? Jesus chegar e falar para você assim, dar-lhe de comer, e quando você olhar assim, é de perder de vista. Mais de 5.000 homens estavam ali, para quem Jesus falou para o discípulo para ele dar de comida, fora mulheres e crianças. Se for hoje em dia, quando você vem na igreja, tem muito mais mulheres e crianças do que homens, então você imagina que ali podia ter 10.000, 15.000 pessoas facilmente. E nesse momento, era um momento muito importante. Era próximo da Páscoa, não era a Páscoa que Jesus ia morrer, por mais no começo do seu ministério, mas estava perto da Páscoa. Então estava vindo muitas pessoas para Jerusalém, e passavam ali por onde Jesus estava, e ali e vocês sabem que Jesus, quanto mais ia passando o tempo, ele era sendo conhecido por mais pessoas, e isso ia se multiplicando. Cada vez mais chegava à boca das pessoas, aos ouvidos das pessoas, que Jesus estava em algum lugar, e eles faziam o quê? Eles iam para o lugar onde Jesus estava. E assim era o que Jesus fazia. Ele pregava, aquelas pessoas que estavam com ele contavam as demais. Quando Jesus estava em outro lugar, porque mais pessoas estavam ali. E nesse dia aqui que nós vamos contar um pouquinho, que está relatado no livro de Lucas 9, a partir do verso 10, Jesus tinha trabalhado grandemente naquele dia. Ele tinha pregado, curado, ele tinha feito muitas maravilhas, muitas coisas naquele dia. E quando estava entardecendo, chegando próximo do sol se pôr, começando a chegar tarde, os discípulos falaram para Jesus assim: Jesus, está na hora de você dispensar o pessoal, porque eles precisam
de comer, que eles estão aqui desde manhã, não comeram, já estão cansados, tem que arrumar algum lugar para eles dormirem. E Jesus falou, tá bom. Então Jesus então saiu um pouquinho antes, e só que Jesus foi para o outro lado para descansar. Só que quando Jesus chegou do outro lado, quem estava lá? As pessoas. Uma grande multidão estava esperando Jesus do outro lado. E então Jesus pregou mais um pouquinho, e Jesus então ele se compadeceu. Jesus, ele cuidava das pessoas. Jesus ele pregava, ele levava o evangelho para as pessoas. Mas tinha um detalhe: Jesus levava o pão, mas ele olhava para as necessidades da pessoa. Se a pessoa estava doente, Jesus ia lá e curava. Se a pessoa estava aflita do coração, com alguma coisa que estava apertando o coração, o que ia Jesus lá? Ia lá e confortava o coração da pessoa. Se a pessoa estava com problema de família, Jesus lá e aconselhava. Jesus, ele sempre estava cuidando das pessoas em todos os sentidos. Mas Jesus também, ele olha para as nossas necessidades físicas também. Jesus não olha só para as nossas necessidades espirituais, Jesus também olha para as nossas necessidades físicas. E isso que aconteceu, quando Jesus viu aquela multidão faminta, ele compadeceu das pessoas. Ele falou, elas estão com fome, olha a hora, elas estão com fome. E ele sentiu um profundo compadecimento, e ele então pensou e falou para os discípulos, dá de comida para essas pessoas. E o discípulo falou, e se eu tivesse 200 dinheiro, onde eu ia comprar tanta comida para tanta gente? Então Jesus falou o seguinte, vai entre todos que estão aqui e vê o que eles têm de comida. E depois os discípulos passearem lá e perguntar para quem tinha comida, quanta comida eles trouxeram de volta? 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Pequenos peixes, não era um peixe grande não, 2 peixinhos. E com isso foi o suficiente para Jesus operar e fazer um grande milagre. Jesus, sempre quando ele faz algo, ele não faz para satisfação própria, nem para o engrandecimento de alguém, ele faz para a honra e glória de Deus, e sempre tem um propósito. Jesus não vai fazer nenhum milagre se não tiver um propósito. Jesus não vai fazer nenhum milagre na sua vida se esse milagre não tiver um propósito para você, ou para alguém próximo de você que necessita de ver isso. Jesus não faz um milagre por fazer. Jesus não fez esse milagre grandioso simplesmente por fazer. Ele fez esse milagre para demonstrar que ele cuida de todos nós, nos mínimos detalhes. E nós temos algumas lições com esse grande milagre. A primeira lição é uma lição de fé e cooperação. Jesus precisava de algo para fazer o milagre, mas ele pediu a cooperação dos presentes. Falou, traz o alimento que vocês têm. Isso é para você ver o seguinte: Jesus quer fazer algum momento um milagre na sua vida, mas você tem que cooperar com aquilo que você tem. Esse é o primeiro tópico, nós temos que pegar essa lição. Jesus, ele não precisa de você para fazer milagre algum, mas ele quer que você participe dos milagres. Ele não precisava daqueles 5 pães e 2 peixes, mas ele pediu. Por quê? Para ter uma participação de quem estava ali. E aquela criança, então, teve essa grande oportunidade de participar do milagre de Jesus. Esse é um grande desafio nosso, porque muitas vezes nós só pedimos e não queremos participar. Você só quer que venha para você, mas você não quer participar. E Jesus, aqui ele quer demonstrar para a gente uma lição. Ele te chama a participar dos milagres. Olha que privilégio. Aquela criança, quantas vezes ela não contou essa história? Que Jesus fez o milagre com os pãezinhos que a mãe dele tinha dado para ele. Olha que bênção, olha que bênção. Jesus quer que você participe dos milagres e quer que você entregue tudo. A criança, ela tinha 5 pães e 2 peixes. Ela não podia ter ficado com um pãozinho, uma metadinha do peixe e ter dado os outros 4 pães e um peixe e meio?
mas ela deu o quê? Tudo. Jesus quer que você entregue tudo para Ele, para aí sim Ele fazer um milagre na sua vida. E Jesus, Ele quer fazer multiplicação. E a multiplicação é puramente graça. Nós não merecemos a multiplicação de Jesus, mas mesmo assim Ele faz, porque Ele tem graça em abundância. Então Ele dá para nós sem nós merecermos. Então aquelas pessoas que estavam ali, elas não mereciam aquele banquete que Jesus fez, mas mesmo assim Jesus fez. Você não merece o alimento que Jesus dá para você todo dia, mas Ele te dá. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza de Jesus. Você não precisa merecer, Ele faz porque Ele é Deus e a graça dele é grandiosa. Essa é uma lição. Os milagres que acontecem na sua vida não é porque você merece, é porque teve algum propósito e porque também Jesus é um homem que tem graça abundante, é um Deus de muita graça. E vamos aqui para mais uma parte interessante do milagre. Pode ver a primeira parte. Para ocorrer o milagre ali, mesmo não precisando, Jesus pediu a participação de quem estava. E depois, quando Jesus começou a fazer o milagre, ele pegou os pães, agradeceu a Deus e pediu a Deus que através dele, esse poder para ele fazer o milagre. Jesus fez o que com o pão? Ele começou a partir o pão. E cada vez que ele partia o pão, colocava na cesta, ele partia de novo, ia partindo de novo, e só multiplicando. De um pão, ele não precisou de crucífios, de um pão só que foi partido, foi aparecendo muitos e muitos pães, e colocando na cesta, e o peixinho da mesma maneira. Quando Jesus encheu o cesto, ele deu o pão para cada um? Não. Ele deu o cesto com os pães para os discípulos. Jesus podia dar um pão para cada um, mas ele não fez isso. Ele pegou a participação dos discípulos. Cada discípulo pegou então um cesto e foi entregar. Mas interessante que Jesus, antes de orar e pedir a bênção de Deus para a multiplicação, ele pediu para o povo sentar. Eles estavam num lugar de relva, então um lugar bem gostoso, todos sentaram. Ele mandou dividir entre turmas de 50 e de 100. Olha só que organização. Porque as pessoas já estavam cansadas, elas estavam escutando o sermão em pé. Era tão gostoso escutar Jesus que passava o dia e eles não percebiam. Que maravilha! Jesus sabia que ele estava cansado, o corpo dele estava cansado, porque ele estava cansado. Então ele falou, senta. E quando Jesus te convida a descansar nos braços dele, é maravilhoso. Então aquele momento de só de sentar já foi um grande milagre. Eles já se sentiram abraçados com Jesus, falou assim, como Jesus cuida de nós. E quando eles sentaram na relva, Jesus depois orou, e os discípulos começaram a levar o cesto, os discípulos também não começaram a distribuir o pão, um para cada um. Os discípulos deram o cesto, e foi um passando o pão para o outro, até chegar no último. Esse é o milagre que teve a participação de todos. Jesus curou muitas pessoas, ressuscitou Lázaro, deu a participação para tirar a pedra. E ele participou, teve uma pequena participação. Jesus curou muitas vezes só com o falar, não teve participação de ninguém. Esse milagre teve a participação de todos. E o que isso serve de lição para mim e para você hoje? Que você e eu somos um condutor de bênção para os outros, para o nosso próximo. Essa é a lição que Jesus quis deixar. Jesus ele pode muito bem vir aqui na terra e sustentar todos os pobres, sustentar todos os famintos. Mas ele quer isso? Não. Ele quer a minha participação e a sua participação no tratar das pessoas, no ajudar as pessoas que estão com mais necessidades. Jesus te dá 2 pães, não é para você comer um e guardar um. Ele te dá 2 pães para você comer um e dividir com aquele que não tem nenhum. Jesus te dá bênção, te dá um bom trabalho, você tem um salário bom, não é para você se enriquecer, é para você ter o seu sustento, da sua família, mas também ajudar ao próximo. Se você ganha 3 e não distribui nenhum, você não entendeu ainda o que é o Evangelho.
Você não entendeu ainda as lições de Jesus. Jesus, ele quer que você seja fonte de bênção para o próximo. Por isso que Jesus te abençoa. No começo eu não falei que Jesus não faz nenhum milagre sem um propósito. Ele não te sustenta e não te dá a mais do que você precisa só para você guardar. Ele te sustenta e te dá a mais do que você precisa, que é para você ser um condutor de bênção e dividir a bênção que Jesus deu para você. Jesus, ele pediu para Deus o pão do céu. Deus deu, ele deu para os discípulos deram para as pessoas, e as pessoas foram dando uma para a outra. Olha que condução de bênção. Saiu de Deus o Pai, passou por Jesus para os discípulos e por cada um. E isso Jesus não quer cortar hoje. Ele quer que hoje continue da mesma maneira, que as bênçãos vêm do céu através de você, e você divida para o próximo. Essa é a beleza do Evangelho, e isso é o que Jesus quis ensinar nesse milagre maravilhoso. Ele não quis demonstrar através desse milagre que ele fez um grande feito de alimentar 5.000 pessoas, não. Ele quis, a grande beleza desse milagre é que eu e você possamos ser um condutor de bênção. Essa é a beleza do milagre. E nesse milagre teve multiplicação de bênçãos. Teve uma multiplicação de bênçãos. E você é para também ser um multiplicador de bênçãos. E outra bênção especial: Jesus é o pão da vida. Aquelas pessoas que comeram aquele pão voltaram a ter fome. Eles comeram do dia, não foi o pão que Jesus trouxe, foi o pão do sustento, o pão do suor deles. Alguém deu, mas não foi de Jesus. Mas quando você se alimenta do pão que é Jesus, aí você nunca mais terá fome. Mas você tem que buscar Ele e receber e ter esse pão também todos os dias da sua vida. Você tem que ter Jesus como o pão da vida, aquele que te alimenta espiritualmente. Jesus ali, ele alimentou as pessoas fisicamente, mas antes desse milagre ele já tinha alimentado as pessoas espiritualmente. Então esse é um grande exemplo. Nós não temos que nos preocupar simplesmente que estamos saciados fisicamente. Nós temos que estar preocupados se nós estamos saciados espiritualmente. Então você não adianta estar só saciado fisicamente, você também tem que estar saciado espiritualmente. Então você tem que buscar o pão da vida todos os dias. Como você busca o pão físico todos os dias, Jesus também se deve buscar também todos os dias, que Ele é o pão da vida. Ele é o grande doador da vida, e Ele é o grande pão, é aquele que nos alimenta, que sustenta nosso corpo, espiritualmente falando, e também fisicamente. Ele é um Deus que nos sustenta grandemente. A igreja também, que a igreja somos nós, cada um aqui de nós também somos convidados, chamados a alimentar as pessoas também espiritualmente. Daquela mesma maneira que Jesus fez aquele exemplo para o pessoal ver que o poder veio de Deus, que a bênção do pão veio de Deus e foi distribuído dos discípulos, depois dos discípulos para as pessoas foram distribuindo cada um para o que estava do seu lado. Jesus também me chama, tanto a mim quanto a você, hoje, a alimentar também espiritualmente aqueles que nos servem. O que adianta você de manhã se alimentar espiritualmente e quando você sai para a rua para trabalhar para suas atividades e você não compartilha esse alimento espiritual com as pessoas? Isso é difícil, porque muitas vezes nós nos alimentamos tão rapidamente e a correria do dia é tão grande que nós achamos que nós não temos tempo de alimentar as pessoas também espiritualmente. Eu falei, nós achamos que não temos tempo, porque quando você sai de manhã e pede para Jesus, para Ele te apresentar alguém, para você alimentar espiritualmente naquele dia, com certeza Ele vai abrir uma brechinha na sua agenda e vai colocar alguém. E também então é isso que Jesus quer, que você também alimente as pessoas espiritualmente. Não é que você é o pão da vida, não. Lembra com o milagre? Do céu veio para Jesus para os discípulos, e assim foi a bênção. Então você é um canal de abençoador e de levar o alimento espiritual para as pessoas. Não é que o alimento sai de ti, não. Por isso que eu falei de manhã, você tem que pedir o alimento, Jesus te dá, você vai e reparte. Não é de você, tá? Você está sendo um canal. Então você também, todos os dias, também
como você pede que Jesus te abençoe, para você ter um alimento, o alimento físico, não impede para Jesus, para você também ter um alimento espiritual todos os dias, para você repartir com alguém. Essa é a beleza que Jesus fez aqui na terra e nos ensinou. Jesus, ele era um homem de oração. Nós sabemos que ele, para começar o ministério dele, ele ficou 40 dias jejuando e orando. O que ele ficou fazendo ali? Recebendo o poder de Deus, tendo uma conexão íntima com Deus. E no decorrer do seu ministério, não parou por ali. Ele não ficou mais 40 dias, mas ele ficava o quê? Madrugadas, orando e recebendo a palavra de Deus, recebendo o poder de Deus, para o quê? Para no dia seguinte, na manhã seguinte, compartilhar com as pessoas. Você não deve ler a palavra só para o seu conhecimento pessoal e ser o seu bom de Bíblia, que fala, responde tudo. Não. Você tem que estudar a palavra para você repartir. Não é para você ser bom naquilo, é para você repartir aquilo que você recebeu, que é o pão da vida, que é o pão que vem direto de Deus. Outra grande lição para a gente, de grande importância: nós temos que ter gratidão. Gratidão pelo aquilo que Deus nos dá, gratidão pelo aquilo que Deus fez na sua vida, pelo milagre que Deus fez na tua vida. O milagre de você estar aqui, isso é um milagre. Quantas pessoas não estão sofrendo, estão em lugares aí degradantes, desde estar no pé de Deus. E quando você está nos pés de Deus, você tem que ser grato por isso. Grato por Jesus ter perdoado os seus pecados, grato por Jesus ter transformado a sua vida, gratos a Deus por Jesus olhar especificamente para você. Dentre bilhões de pessoas que tem no mundo, Ele olha especialmente para você, Ele cuida especialmente de você. Você tem que ser grato por isso. E quando você é grato, uma pessoa que tem um coração grato, ela faz o quê? Ela reparte a gratidão. Quando nós não somos gratos e você só reclama daquilo que Deus fez para você, daquilo que você tem, daquilo que você é, como que você vai repartir alguma coisa com alguém? Você vai repartir o quê? A amargura? Vai repartir como se você não estivesse sendo sustentado por Deus, e muitas vezes está sendo, mas não consegue enxergar aquilo que Deus fez por você. Então gratidão é uma parte muito importante que nós devemos ter. Temos que ser grato, porque a partir do momento que você é grato, você vai ser um condutor das bênçãos do céu de maneira extraordinária. A gratidão é como você fosse não uma estrada de Santos cheia de curva para sair as bênçãos de você. É como se fosse uma grande rodovia, imigrantes, bandeirantes, aquela rodovia que flui, que é muito bom, retas, que não tem curva. Quando você é grato, vai sair de você bênçãos sem medidas. Eu falei, vai sair mais mediante porque você recebeu dos céus. Não é porque você é a pessoa que criou isso, não, porque você recebeu dos céus. E o meu desejo é que você busque a Deus todos os dias, receba os milagres de Deus todos os dias. Jesus, quando andou pela terra aqui, a Bíblia não fala assim claramente, mas pelo tantos milagres que tem aqui, e que nem foi falado na própria palavra, que nem toda a tinta falaria todos os milagres que Jesus fez. É uma figura de linguagem, né, para dizer que é muitos. Então, com certeza, Jesus fez milagres, por exemplo, aqui todos os dias. Todos os dias Jesus fazia milagres. E Ele quer continuar hoje a fazer milagres todos os dias da sua vida. Amém. E não é milagres para você se engrandecer e falar, eu sou uma pessoa abençoada. Não, é milagres com propósito. É milagres para você fazer, para você continuar fazendo milagres na vida dos outros, do seu semelhante, do seu vizinho. É esse que Deus quer. Jesus chama eu e você hoje a entregar nossas vidas na mão dele, para que você possa ser um condutor de milagres tremendo. E como Jesus fez, que nem fala aqui no relato de Lucas 9, que Jesus de 5 pães multiplicou tantos esses pães que a gente não sabe quantos pães saíram dali. Se foi 30 mil, se cada um comeu 1, 2, 3 pães. Quantos pães não sabe, mas foi muitos pães. E que de mim e de você possa sair muitas bênçãos, vindas direto do céu. Amém. E que eu e você possamos,
então com isso, de chegar mais próximo de Jesus todos os dias. E assim, aí com certeza, nós iremos passar por esses dias difíceis que nós estamos vivendo, com mais leveza, com mais propósito, e Jesus vai voltar mais rapidamente, porque Jesus falou que Ele virá quando todos ouvirem falar dele. E há algo melhor para você falar de Deus do que repartir os milagres que Ele fez por você? Aquilo que é uma experiência pessoal que você reparte é muito mais significante para aquele que está ouvindo do que você contar alguma bênção de outra pessoa. Então seja você um condutor de milagre, se coloque nos pés de Deus todos os dias, peça para Ele fazer milagres diariamente na vida de vocês, e com certeza vocês vão dividir milagres. E esse é o meu desejo, também que eu coloque minha vida na mão de Deus todos os dias, para que tanto eu quanto vocês possam ser condutores de bênção. Amém. Obrigado, irmão Ziel. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino. O hino que vai ao encontro a essa mensagem. Vamos cantar o hino Sou de Jesus. Quando nós somos de Jesus, faz toda a diferença, né? Para recebermos as bênçãos que vêm dele. Os caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Rejeitando pela fé o pecado e seu sabor, no caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar, eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Oremos. Grandioso Deus que estás
aqui prostrados a teus pés, o coração aberto, para receber os milagres que o Senhor preparou para nós e o que o Senhor prepara a cada dia. E nesse momento que nós possamos ser condutores de bênçãos vindas direto do céu, que possamos levar o amor, o Evangelho a todos que nos cercam, para a honra e glória do seu santo nome, e assim abreviarmos a sua volta. É isso que eu lhe peço, e que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares e nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. O irmão Aziel vai ficar ali à porta para cumprimentar os irmãos. E o nosso próximo encontro será na quarta-feira, tá? Às 20 horas.